Bom, é o seguinte, a gente vai adicionar aqui no nosso chat aqui o nosso colega Luiz Paulo. Seja muito bem-vindo aí, Luiz Paulo, a live aqui. E fica muito à vontade também para colocar os seus pontos, o que você acha, o que nós estamos abordando aqui dessa live aqui, tá certo? Pega ali para mim. Não tá saindo som, não. Agora não saiu, né? Agora tá ouvindo. Boa noite aí, Matheus. Boa noite, seu convidado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Estou assistindo aqui, acompanhando, né, a live de vocês. Está bastante interessante. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para o seu convidado, né, dentro do respeito, da ética. Queria saber do entendimento dele. Se ele pode me responder o que ele entende de Atos, capítulo 7, 48, e Atos 17, 24, quando o próprio Messias diz que o Criador não habita em casa feito por mãos de homens, né? Então eu gostaria de saber o que ele entende desse versículo, já que não seria uma heresia alguém dizer, eu vou congregar na casa de Deus hoje, considerar a Assembleia, a Universal, a Mundial, a Congregação Cristã, a Batista, e assim, quantos títulos, se entre elas mesmo há divergências, não há comunhão entre os irmãos, como a própria Bíblia diz, né? Eu não vejo um pregador da Assembleia congregando numa congregação, subindo para pregar a palavra, ou até a própria Umbanda, que pode ser incluído nesse argumento, que ela é cristã. A Umbanda, para quem não sabe, ela faz parte do cristianismo, né? Então, os ubandistas, praticamente, eu não vi preconceito dos ubandistas com os cristãos evangélicos, mas a parte de preconceito contra os evangélicos, contra os umbandistas, né? Então, eu gostaria de saber o que ele entende isso, não habita em casa feito por mãos de homens. Sim. Bom, o versículo ele explicita bastante, né? Aquela frase, o que Jesus falou, né? Eu derribarei esse templo e construirei ele em 3 dias. A habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus, a habitação do próprio Jesus é o coração do homem. Quando a Bíblia vem e fala que Deus não vai habitar em templos feitos por mão humana, é porque Deus não habita no templo, no cenáculo. Mas o que a Bíblia chama a gente? A Bíblia não chama a gente de templo? A gente não é o templo do Espírito Santo? A igreja não é o corpo? Ou seja, a união de membros que se reúnem para cultuar Jesus Cristo? Então, ou seja, isso aí é a igreja, não é o templo. Só que o templo é feito para a gente se proteger do sol, se proteger da chuva, se proteger de qualquer acidente ou perigo do exterior. Então, a pessoa fala assim, eu vou ir na casa de Deus para poder adorar Ele. Está um pouco errado, um pouco equivocado. Não diria que é heresia, mas a pessoa está equivocada. Agora, se a pessoa fala assim, eu vou na igreja para poder congregar com meus irmãos, aí já é outra coisa. Inclusive o versículo que você citou está lá em Coríntios, capítulo 3, 16, né? Não sabeis que vós sois o templo e a morada de Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo que fala. Então, baseado nesses versículos, também você pode estar pegando João, capítulo 4, versículo 21, onde o próprio Messias diz para uma mulher, né? Os verdadeiros não estão lá no templo e nem no monte, mas os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Como que você vê essas palavras? Porque se ele diz, os verdadeiros não estão no templo, então quem está aí no templo está sendo enganado. Aliás, esse argumento de estar congregado, né? Nós devemos estar congregados, não deixando de congregar, como é o costume de muitos. Isso foi criado, tá? Dentro do Concílio de Nicéia, por um bispo chamado Teodósio. Você sabia disso? Não, sabia não. Então, os concílios ali, é importante estudar os pais do cristianismo para saber toda essa vertente. Por exemplo, como o Matheus citou no início da live, a questão da trindade, que os evangélicos acreditam. Quem criou o conceito da trindade foi Tertuliano. Você já ouviu falar de Tertuliano? Já escutei, gente. Então, Tertuliano criou a questão da trindade, né? A questão de estar reunido, porque os discípulos não reuniam em templos, em abadias. Eles se reuniam dentro de casa, dentro de famílias.
outras falácias que o pregador diz. Deus vai te visitar, Deus vai visitar a sua casa. Como que ele vai visitar a sua casa se ele habita em você? Então, eu falo assim porque tem vários hinos falando louvores, né? Eu vou à casa do Senhor, vou louvar o Senhor, vou habitar na casa do Senhor. Então, isso seria uma incoerência. Você não concorda comigo? Sim, seria um pouco Então, incoerente. Mas a questão da exatamente. congregação, o próprio Paulo, ele instituiu igrejas, né? O próprio Paulo, a Bíblia fala, isso aí não tem como negar. Paulo instituiu igrejas viajando por Troade, por Filipos, e por aí vai. Éfeso, na Galácia, Paulo instituiu igrejas. Então, Na o primeiro ponto verdade, os cristãos, eles acreditam nas palavras que já foram modeladas pelos concílios, pelos papas, pelos padres, né? Na verdade, quando o Messias diz analisar as escrituras, ele não está dizendo para você analisar a Bíblia, e sim eram os pergaminhos que a igreja tomou posse, certo? Por exemplo, se eu perguntar para você quantos tipos de apocalipse existe, você saberia me falar? Dentro dos apócrifos, se é que você sabe o que é apócrifo? Sim, eu sei o que é o apócrifo, só que eu não sei lhe falar quantos apocalipses existem, mas eu sei que existe alguns aí, Eu estou te bastante. fazendo essa pergunta porque dentro da Bíblia, o que conhece por Apocalipse, muitos interpretam pessimamente quando diz é o livro que é o final dos tempos, que é o fim do mundo. E, na verdade, a palavra Apocalipse significa livro das revelações, não tem nada a ver com o final de tempo. Então, já tiveram verdade. outros Apocalipse, como a questão de Apocalipse de Pedro, a questão de Apocalipse de Paulo, a questão do Apocalipse de Tomé, de Estevão, da Virgem, Apocalipse de Tiago, entendeu? Segundo Apocalipse de Tiago, teve vários tipos de Apocalipse. Então não tem Assim, nada a ver com questão, entendeu? Então, assim, infelizmente, o povo cristão, como diz o livro de Joel, padece por falta de conhecimento, por montar em cima do muro da ignorância, da religião, tampar os olhos e não questionar. Não indagar, é comprar uma fé já pré-moldada, já comprar uma mercadoria. Por isso que lá em Apocalipse está escrito a mãe das prostitutas e exatamente está escrito assim, ó, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Que pecado é esse que o povo está participando? Como vocês citaram aí, a questão da Santa Inquisição, o histórico, quando você levanta o histórico do tapete do cristianismo, é de massacre, é de mortandade. Então, quando você participa disso, você automaticamente está comprando, sabe, uma mercadoria que traz muitos homicídios, muitos crimes, né? Eu não posso falar essa palavra aqui para não impedir aí na live do Matheus, mas eu acho que quando você Não, tem participa problema disso, você não. está participando das pragas, entendeu? Tem uma sentença sobre isso, acaba sendo amaldiçoado. sim, sim, eu entendo o seu ponto. Eu só queria ressaltar um ponto aqui sobre, por exemplo, os verdadeiros adoradores adoram o Pai e Espírito em verdade, isso não depende de tempo ou não, tanto faz, né? Essa parte aí da questão do tempo. Só que Jesus era judeu, né? Jesus era judeu, isso não tem como negar, entendeu? E a palavra diz em Mateus 4, 23 ao 24, diz que Jesus percorreu por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Então, ou seja, Jesus, ele pregava nas sinagogas como era costume da sua tradição. Eu acho que o irmão conhece, né? Acho que conhece esse versículo também, que Jesus fala, que a palavra fala isso, que Jesus pregava nas sinagogas como era costume da tradição. Então, por exemplo, em Atos, Dorcas estava no cenáculo. Dorcas, ela não estava numa casa, ela estava no cenáculo, e ela morreu no cenáculo. E ninguém lembrou de Dorcas. Como que você me explica que, tipo, vamos supor que o Osama Bin Laden atacou os Estados Unidos lá, as torres, a história que todo mundo conhece. De repente, seria estranho ele virar um super-herói, né, para os Estados Unidos. Assim como o Messias, o Jesus que você fala, ele debatia contra Roma, mas de repente ele vira dracma, ele vira moeda,
ele vira o personagem principal. Como que você vê isso? Não, eu já não concordo muito com esse ponto aí, porque eu sou um judeu sefardita e descendente de judeu sefardita, eu não Aliás, concordo é com esse igual você ponto está aí. falando, você defende o judaísmo. Se você é um cristão mais puxado para o judaísmo. Se não tem J no hebraico, como que se chama judeus, judaísmo, judaicos? Aí que Não, você tem Mas que a entender questão. separar. Aí que você tem que saber separar hebreu de judeu. Hebreu era o povo lá que tinha pele não, escura. Os no judeus Antigo são os Testamento. sionistas, askenazes, que se apossaram do hebraico e deturparam, criando um hebraico modernizado. Você entende isso? São politeístas. Muito interessante esse ponto aí. Enquanto os hebreus eles eram monoteístas, o politeísta eram os judeus. Judeus adoravam um monte de deuses, de entidade. É Javé, é Jeová, entendeu? É Baal. Tanto é que eles usam até hoje a palavra Elohim. Elohim é um plural de deidades, é deuses. Sim, sim. Mas assim, por exemplo, tem judeu, se a palavra judeu, ela vem da tribo de Judá, ou Judá, né? Como o pessoal conhece, né? Vem de Judá. Então, a palavra judeu não, tipo assim, não se remete muito à questão também do politeísmo dos judeus e tudo mais, etc. É claro que no meio deles tem muito, como é que fala? Paganismo. Tem muito paganismo no meio dos judeus, eu concordo. Não discordo em nenhum ponto. Por exemplo, tem a Kabbalah, entendeu? Tem diversos livros aí que Talmud, eles usam que são livros misticistas, né? Que negam até a divindade de Cristo Jesus, falam que Jesus não é o Messias, por exemplo, no Talmud, né? Que fala de Yeshua ben Pandia, Yeshua ben Harriá, e por aí vai, entendeu? Livro muito bom, E, por sinal, também, o Talmud. por exemplo, negam a divindade de Cristo Jesus e fala que Jesus não é o Messias, Jesus ben Yosef, né? Não falam que Jesus é o Messias. Então, por exemplo, tem muita coisa que eu não concordo. Por isso que eu sirvo a Cristo. aí Eu você sirvo a acaba, como no Jesus, título a atual, Yahusha. sendo um evangélico freestyle, né? Que a maioria virou esse título agora na internet, né? É aquele que concorda em alguma coisa, outro não, seleciona, né, por Sim, particular, porque acredita. o evangelho ele tem que ser equilibrado. Por exemplo, o Charles Spurgeon ele diz em uma frase dele que ele fala assim: em alguns pontos só os calvinistas estão certos, em outros pontos eles estão errados, em alguns pontos os arminianistas estão certos, mas em outros eles estão errados. Agora a gente tem que reter o quê? O que é melhor. A gente não pode adorar a algo ou adorar algo e pegar aquela parte ali, por exemplo, como o Paulo indicou para a gente não pegar, por exemplo, as fábulas e os miticismos dos judeus e atribuir a gente. A gente não pode fazer isso. Entendeu? O próprio Paulo ele falou isso. Ele falou: não deem ouvidos às fábulas e os miticismos dos judeus. O próprio Paulo falou isso. Então Então, a gente aí tem que que reter acabou os bugando de vez, porque se não era para dar crédito aos judeus, você acaba sendo o quê? Parte judeu, parte Não, cristianismo. é porque em um ponto, é como eu posso te falar, em um ponto eu concordo, em outros não. Há discordância, mas a pergunta que você me fez foi sobre os católicos. Eu não Uhum. concordo com o que a Igreja Católica fez, Então, cruzar, porque matar. independente, todas as religiões saíram de uma única fonte, que foi do Sim, romano. Por isso que fala que é a mãe das prostitutas, que representa Roma, entendeu? mas por exemplo, Martim Lutero, quando teve conhecimento da palavra de Deus e viu que o homem só era justificado da fé, ele se desvencilhou de Roma. Em algumas coisas se desvencilhou de Roma. Ele começou a pregar que o justo era justificado pela fé, assim como John Hus, Savonarola pregaram. E eles se desvencilharam. Aí Savonarola foi morto, John Hus também foi morto, queimado, porque a Igreja Católica não queria que as pessoas soubessem da verdade, que o homem é justificado pela fé. E ponto. Então, mas a questão é o seguinte aqui, Rian. Eu quero saber como é que você vê essa questão do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se Deus não muda, na sua visão cristã, se Deus não muda, por que mudou entre o Antigo Testamento e o Novo? A gente vê uma mudança drástica, né? Um Deus Sim. mau no Antigo Mal, cruel. Testamento, aquele Deus de guerra, né, de conquista, de justiça. E agora o Deus parece que mudou no Novo Testamento. É um Deus bonzinho agora, né? Um Deus de, vou
cuidar das ovelhinhas ali. É essa questão aí que eu não consigo entender até hoje, porque assim, se a gente usar a coerência, Deus mudou. Sim, Eu sim. quero saber qual que é a sua visão em relação a essa mudança aí, né, do Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu só vou concluir o ponto dele. Aí, como eu falei para ele, a gente tem que reter o que é bom. A gente tem que reter a Bíblia, o Evangelho. Tem que reter o Evangelho. Aí nós andamos em equilíbrio. Esse é o ponto. E respondendo a pergunta dele, é que Deus não muda, como dizem Malaquias, né, 3:6, se não me falha a memória, que Deus, o Senhor, ele não muda. Vamos parar para analisar o contexto, a cultura e o que acontecia na época, né? O próprio Jesus fala que ele era o sumo sacerdote. Esse é o ponto. Ele é o sumo sacerdote. Então, as leis do Antigo Testamento já não são mais aplicadas para hoje, porque quando muda de sumo sacerdote, se vocês conhecem, eu creio que vocês conhecem sobre a cultura, né, dos judeus. Quando muda de sumo sacerdote, muda-se a lei, ou se aperfeiçoa a lei. Se aperfeiçoa a lei, ou seja, Jesus ele cumpriu a lei do Antigo Testamento, mas ele veio e aperfeiçoou a lei. Por isso que entra até um ponto interessante que você falou, sobre a adoração do sábado. Por exemplo, por que os cristãos hoje em dia falam para não adorar o sábado? O próprio Paulo fala, não julgueis pelas festas de lua, não julgueis pelo sábado, nem pelo comer, nem pelo beber. Por que a lei mudou? Por que o sábado mudou? Agora o sábado é uma pessoa, o sábado é Cristo. Porque mudou de sumo sacerdote. Então muda-se a lei. A lei mudou, ela foi aperfeiçoada, porque Jesus mesmo falou. Jesus falou assim: os antigos diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com um olhar de cobiça já adulterou em seu coração. Ou seja, a lei foi aperfeiçoada. Então, essa é a minha resposta. Deus, ele não muda, mas ele aperfeiçoou a sua lei com o sumo sacerdócio de Cristo. Muito bem, Rian. Então, mas tem uma questão também muito importante, inclusive, que eu quero também deixar bem claro aqui, Rian, sobre a questão, inclusive a gente sabe, né, que a maçonaria ela está em todos os lugares. Isso é inegável. A maçonaria ela está no governo, ela está em vários papéis aí da sociedade. Inclusive, é claramente que também está nas religiões. E como você vê essa questão também da maçonaria também está aí governando nos papéis mais cruciais das instituições dogmáticas, como as igrejas, como, por exemplo, a Universal, a Congregação Cristã no Brasil. Todas essas igrejas, a gente sabe, tem maçom lá e que também controla ali, por detrás dos panos ali, como é que funciona ali. Como você vê isso tudo aí, Rian? Na minha opinião, eu acho que da maioria, né, do pessoal, eu acho que a gente tem aversão a tal atitude de pastores, como muitos dizem que o Silas Malafaia é maçom, né? Alguns dizem, né? Que ele faz parte da maçonaria, esse pastor. Tem outros também, de Ministério de Madureira, e por aí vai, né? Tem muitos pastores maçons. Eu não concordo, eu tenho uma total aversão a isso e creio que a pessoa que está nesse ato, nessa seita, vai ter contas para pagar com Deus. É o que eu creio. Então, mas você sabia, por exemplo, que a maçonaria apoiou o protestantismo? Você sabia disso? Aí é com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não apoio eles. Uai, é o seguinte, a maçonaria apoiou o protestantismo, né? Incluindo aí o Martim Lutero, como você Martim já falou Lutero, aí, né? Verdade. E a formação da igreja anglicana, né? E a gente tem relação histórica entre os templos e sociedades secretas com os templários, inclusive. Tem até os templários, inclusive, envolvidos aí também no próprio protestantismo. Então, você vê o tanto que é imundo, né? É o tapete que você está levantando, entendeu? E participando, para que não incorra nas pragas, né? Pois então. Mas assim, só não cortando o Mateus, só não querendo cortar o Mateus, né? Para não fugir do tema da live, eu queria, assim,
saber desse tipo de paganismo. Tem ou não tem paganismo por trás de tabela dentro das escrituras, esse sincretismo. Por exemplo, nas minhas pesquisas do meu canal, deixa eu ter um convite depois, quem quiser assistir, né? Vou fazer propaganda aqui. Luiz Paulo, Fica à Conhecimento vontade aí. Proibido. Luiz Paulo, Conhecimento Proibido, por exemplo, eu abordo temas, por exemplo, glória, o assembleiano, congregação, tem mania. Dá um glória a Deus, dá um glória para o Senhor. Sabe que glória, vitória, graça são as três filhas de Zeus. Glória, vitória e graça. Eu estou na graça de Deus, né? São palavras paganizadas. A própria palavra Bíblia é uma cidade da Grécia, chamada Byblos, cidade dos fenícios. É uma homenagem aos mitos gregos. Então, todo o panteão grego foram distribuídos de tabela atrás dos nomes dos personagens, das cidades, entendeu? Dos personagens em si da Bíblia, entendeu? Tem ou não tem paganismo dentro da própria Bíblia? A própria Santa Ceia, que é do mitraísmo, como foi falado, né? O próprio Amém, que vem do Amon-Ra, a oração, Amém, que vem do Deus Horus, oração, tem um sincretismo disso tudo. O próprio Jesus tem um Deus que você pesquisar, chama Esus. Esus é um Deus gaulês. Joga no Google, Deus Esus. Você vai ver, ele era marceneiro. Sim. Marceneiro ainda? Bom, muito marceneiro. O que eu vou usar as palavras de Paulo. O que Paulo fala em 1 Coríntios? Paulo fala em 1 Coríntios que se fôssemos para sair desse mundo, teria que ser através de nossa vida ser levada. Não tem como. Nós saímos desse mundo. Então, por exemplo, é como eu falei para ele no começo da live. Tem palavras, tem coisas que foram ressignificadas. Tem coisas que foram ressignificadas. Porque se formos levar... eu não sei se você, o Luiz Reino Babelo... Acho que é... Mateus. Mateus? Perdão, Mateus? Eu esqueci de falar meu nome para você. Eu não sei, você, Matheus, se você comemora aniversário. Você comemora aniversário? Eu não comemoro. Você comemora, meu amigo? Não. Aniversário? Por exemplo, tem muita gente que comemora aniversário. O irmão é casado? O irmão é casado? Eu sou casado. Matheus, eu? Não, os dois. Os irmãos são casados. Não, eu não. O irmão é casado? Eu não. Qual foi a cerimônia que o irmão fez para casar? Bom, eu não fiz festa, eu só casei num cartório. Eu sei também que o casamento tem relação com tradição pagã, inclusive com Vênus, né? Naquela questão de ficar tocando música na entrada lá do casamento, enfim. Sim. Aí você para perceber, para analisar. A maioria das coisas, você conta o calendário gregoriano. 366 dias, ou 365. Ele é pagão também. Então, se formos para levar ao pé da letra a questão do paganismo, então todos nós somos pagãos, né? Esse é o argumento do pastor, como chama lá, esqueci o nome dele lá, um que é de cor, esqueci o nome, não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele usou esse argumento aí, para dizer do pé da letra. Você sabe o que eu tô falando, né? Alexandre Silva. Ô, Rian, a gente não tem que buscar em espírito e em verdade? Se é em espírito e em verdade, a gente não tem que pensar assim, exatamente. Por exemplo, se olhar no pé da letra, a gente não pode fazer nada. Não. A gente tem que começar questionando, né? Começando a entender as nossas crenças, principalmente as nossas crenças, né? Que é o que nos movimenta até mesmo em nível inconsciente. Seu futuro é determinado pelas suas crenças, por exemplo. Então, tem essas questões também, entendeu? A questão é que a gente, às vezes, vai pelo que está escrito, só que a gente esquece que quem escreveu foram os padres que mataram milhões de pessoas na Inquisição. Pior que é verdade. Aí a gente fala, Paulo falou isso, Jesus falou aquilo, mas quem garante que foi eles que falaram? Não foi reescrito, não foi editado. Como que você prova que eles falaram aquilo? A questão do espiritismo, da reencarnação que está dentro da própria Bíblia, o inferno que vem de mitologias do deus Hades, tem um monte de sincretismo colado, embutido ali. Onde fala sobre a reencarnação na Bíblia? Claro que fala. Vai. A própria passagem, quando o próprio Messias pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Vocês dizem que eu sou o profeta Elias? Eu sou fulano?
A questão lá do Monte da Transfiguração, aparece dois Interessante. espíritos lá mortos, falando com. Quer que faz uma cabana para Elias? E a reencarnação fazia parte das escrituras até o ano 553, depois foi tirado. A história de Bizantino. Porque O próprio João 17, Batista não falava que era o profeta Elias encarnado nele? mas aí a palavra de Deus fala em Zacarias que Elias, o espírito de Elias, né, e é o próprio João Batista, iria profetizar. Mas aí você vai levar na literalidade, você vai pensar o quê? Elias reencarnou. Aí o Monte da Transfiguração. Era Moisés? Era Elias? Era eles? Quando você vai levar o pé da letra, você vai levar o pé da letra, Mas era ou não era? Não era. Não tem como então ser. quem que era? Então a Bíblia está mentindo, está dizendo que era o Elias e Moisés? Porque a Bíblia fala que o espírito de Elias estava em João Batista ao profetizar, mas no Antigo Testamento não fala. Que Zacarias fala que o espírito de Elias ia estar profetizando, ou Elias ia profetizar. E aí, era Elias? Não era Elias. Por exemplo, as duas testemunhas. Aí tem pessoa que fala que é Elias, ou é Moisés, ou é Enoque, ou é Elias, ou é Moisés. Tá, Real, mas explica para mim, como que você pode morrer eternamente? Aquela questão de morte eterna. Como que você consegue morrer eternamente? Porque essa questão assim, né? Você morre uma vez, morreu. Né? Principalmente os ateus acreditam nisso. Acabou, morreu, acabou. Mas o que seria morte eterna no seu ponto de vista? E outra pergunta também. O que seria o inferno, né? O que seria o inferno? O que seria o inferno também para você? Os adventistas acreditam no aniquilacionismo, né? E a alma ela vai ser aniquilada. Seria muito bom, né? Seria muito bom se fosse assim. Mas, para mim, o que morre é o corpo. Para mim, o que morre é o corpo. Ponto. O que morre é o corpo. A alma ela é eterna. Tanto que a gente oscila entre a carne e o espírito. A gente oscila entre a carne e o espírito, ou seja, ou a gente é tendencioso para o espírito, ou a gente é tendencioso para a carne. Ou seja, a carne é mortal, é o desejo pecaminoso, o desejo desenfreado. E a alma, ela está ali no meio, lutando contra a carne, para poder servir o espírito. Então, a alma, ela é eterna. A alma, ela não sofre o prejuízo, só que a alma, por seguir a carne, ela vai sofrer o prejuízo dela, mas não vai morrer, porque ela é eterna. Então, eu creio que a carne morre, mas a alma não. Mas o que é o inferno? É o lugar onde moram os demônios, espírito? É um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente? Como é que é? Porque, só já me dando já meu ponto de vista, o significado de inferno, você buscar a origem, significa sepultura. Então, quando você vai no cemitério, você está indo no inferno. Se alguém vem aqui e me ataca e fala, você vai para o inferno. Sinto muito, mas você também vai. Nós se encontramos lá, na terra do pé junto. O inferno é lá. Concorda? Aí tem um sincretismo por trás, o pano de fundo. O deus Hades, da mitologia grega, né? Tem lá o deus Anubis, lá do Egito. Tudo ligado à questão de inferno. Não tem nada a ver. Ou os espíritas acreditam como cidades umbralinas, os umbrais, mas não tem nada a ver com a questão de sofrer, porque entra em coerência, o colega, porque a Bíblia diz assim, né? Se Deus é bom, sua benignidade dura para sempre, não teria sentido punir pessoas, já que a gente somos influenciados pelos espíritos. Os espíritos fazem a gente pecar. Então, os inimigos não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Por que não cobrar dos verdadeiros inimigos, que é os ditos espíritos, os anjos caídos? Porque o ser humano, que é tão vulnerável, só um bonequinho na mão dos espíritos, por que não exterminou ele desde o princípio? Esperou expandir tudo, entendeu? Não faz sentido. Primeiro ponto é que Deus é justo. Então, por isso que ele vai mandar também seres humanos para o inferno, porque nós, seres humanos, também escolhemos pecar. O diabo, o inimigo das nossas almas, vou usar assim o termo, né? O inimigo das nossas almas, ele nos tenta. Ele nos tenta, correto? Nos tenta. Agora, prosseguir com a tentação é escolha sua. Dar procedimento à sua vontade, ao seu desejo, é escolha sua. Platão dizia que o homem só é verdadeiramente livre quando ele nega os seus desejos.
Então, se você escolhe seguir da procedência a sua tentação, então agora não é mais culpa do inimigo, agora é a sua culpa. Assim como aconteceu no Éden. A mulher foi tentada pela serpente, concorda? Mas ela que escolheu comer do fruto do conhecimento, não concorda? Mais ou menos, entre aspas. Então, se Deus é justo, ele também vai condenar, porque o inimigo tentou, você aceitou. Se você aceitou, você vai ter que ser julgado também. Ou seja, é igual uma pessoa que comete um crime e você esconde, acoberta o crime dessa pessoa. Você está sendo o quê? Cúmplice. E você participando do cristianismo não acaba sendo cúmplice dos crimes que ela cometeu? É o que a gente está batendo na tecla. Sim. Não, e a questão também, Ian, se o cristianismo é monoteísta, então explica para mim a questão da Trindade, então. A questão da Trindade, nessa questão aí, os três Se deuses... é um Deus único, né? Os três deuses, né? Os três deuses são um. Por exemplo, em Colossenses, Paulo fala que quando olhamos para o Filho, olhamos também para o Pai, porque o Filho é a imagem do Pai encarnada. Colossenses fala isso, que é a imagem do Pai encarnada. Então, ou seja, quando você olha para Jesus, você vê Deus. Deus é Espírito. A própria Bíblia fala em João 4. Deus é Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Jesus é a personificação de Deus encarnado. Então, por isso que tem como explicar. É como se fosse a tricotomia. Alma, corpo e espírito. É como se fosse a tricotomia. Então, o homem, assim como o homem é alma, corpo e espírito, assim também é Deus. Então, Deus, ele é espírito, Jesus é a carne, e o espírito dele é o espírito também. O próprio Jesus, no começo da fundação do mundo, era o Logos, né? A sabedoria de Deus. Mas depois que ele encarnou, ele virou a parte material de Deus, a parte imanente, enquanto Deus é transcendente. Então, por isso que tem como os três serem um, porque possuem o mesmo espírito, o mesmo corpo. É a forma que eu penso, igual na tricotomia, entendeu? Mas quem criou esse conceito foi Tertuliano, inspirado nos deuses antigos, Deus Trimurti, igual o Mateus já citou, os deuses lá do Egito, os deuses do Egito, isso já é uma cópia de cópia de cópia, entendeu? O cristianismo copiou o judaísmo e o judaísmo copiou o zoroastrismo, que é bem antes ainda. Por exemplo, tem a dicotomia também, que acreditam que o homem só tem a alma e o corpo. Tem gente que acredita nisso. Então, por exemplo, como eu posso falar? A Bíblia mostra, falando Pai, Filho e Espírito Santo, em Mateus 28, e não há nenhum relato que esse texto foi adulterado em Mateus. Não há nenhum relato que esse texto foi adulterado igual o João, pela Igreja Católica, igual 1 João, que foi adulterado, falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 são as testemunhas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse texto foi adulterado. Mas em Mateus 28, não foi adulterado o texto. E ali fala Pai, Filho e Espírito Santo. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Ou seja, esse texto não foi adulterado. Na sua mente, você acha que Deus ele é mau? Deus é mau ou não? Não, na minha mente eu não acho que Deus ele é mau, não. Acho na questão aqui, por exemplo, lá de Caim e Abel, quando foi ofertar a oferta, e a história diz que Deus rejeitou a oferta de Abel, aliás, de Caim, e aceitou a de Abel. Abel oferecia animais degolados, animais espartejados. Deus sentia cheiro de sangue, que delícia. E rejeitou legumes, verduras, frutas. O que você diz sobre isso? Isso é mal? O Deus que o povo pecava e sacrificava um novilho e estava tudo certo. Aí o cristão quer condenar o bandista,
quer condenar o candomblessista que sacrifica uma galinha, um bode, sendo que o próprio Deus tinha o mesmo gesto. O que você explica isso? Ainda bem, meu amigo, ainda bem que isso aí é Antigo Testamento, né? Lembra que eu falei que quando Então, nós aí já, somos se é Antigo Testamento, porque você faz parte da mesma Bíblia que vocês carregam. Se não uma hora serve, uma hora não serve, isso que não dá. o que Jesus e os apóstolos lançaram luz no novo, é isso que nós devemos praticar. Que Jesus e os apóstolos lançaram no novo. Lançaram Os luz. pregadores gostam de pregar Salomão. Salomão foi bruxo. Gosta de pregar Davi. Davi matou um monte de gente. Gosta de pregar um monte de personagem que só fez atrocidade. Outros nem existiram. A questão de Jó, que é cópia do conto sumério. Aí, tipo, o Velho Testamento. Só que hora serve, outra hora não serve. Pro dízimo já serve. O dízimo serve, né? O escrito de Jó foi achado, então tem veracidade. Então, tá aí o dízimo. Foi achado por arqueólogos, então tem veracidade. Então, esse ponto aí, essa questão aí, a gente descarta. Mas a questão é, por exemplo, você pregar sobre os provérbios de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, é, por exemplo, igual você repudiar o que está acontecendo hoje em dia. O Kleber Lucas, no meio cristão, fazendo diversas atrocidades no meio evangélico, defamando o pastor e tudo mais, e fazendo tudo que é errado. Usou do evangelho, pegou dinheiro, e fez tudo. E hoje está defamando do evangelho. Mas muitas pessoas hoje em dia escutam a música de Kleber Lucas. Inclusive eu escuto a música de Kleber Lucas. Então é aquele negócio. Uma coisa é você pegar os provérbios, as palavras, quando o homem era usado por Deus, ou quando o homem estava em sua tristeza sendo usado por Deus. Outra coisa é você atribuir isso à bruxaria que ele fazia. É totalmente diferente. Entendeu? Então, por exemplo, você agora pode estar falando de uma forma. Daqui a um tempo atrás você pode mudar essa tua forma de falar. Entendeu? Essa tua forma de se pronunciar. Então, a gente pode usar suas palavras como um exemplo, como uma referência, como algo, mas isso não vai interferir nada em você. Porque isso aí é suas palavras, entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista acerca de usar as pregações falando de Davi, falando de Salomão. As palavras dele edificam, querendo ou não. Mas aí dentro desse conceito que você está falando, de utilizar, por exemplo, o livro de Cantares é mó sacanagem pura. Tinha que estar na Bíblia? Sim, mas ali o livro de Cantares, ele não explicita. Você fala, é sacanagem pura. Mas ele não explicita, é um conto de um amor entre um homem e uma mulher. Entendeu? Tanto que trazem Então, alusões sobre a igreja, Yeshua, entendeu? Então você não acredita, então, Rian, que Deus seria mau? Você não crê que Deus é mau, então? Não acredito que Deus é mau, não. Matar as crianças, então, cozinhar. Mas ali em Isaías 45:7, Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, na própria Bíblia vai relatar isso. Então, a gente vê que na própria Bíblia diz que Deus é mau. E se ele cria o bem e cria o mal, ele também é mau. Não, sem Vamos falar lá. da contradição, que no Novo fala para perdoar os inimigos, mas lá atrás ele não perdoou ninguém. Sentou a espada em todo mundo, passou com o dilúvio, matou um monte de gente. Vamos lá, então, qual o mal que está escrito aí? É mal com L ou mal com U? Mal com L. Mal com L, acho que o irmão sabe, né, que é de calamidade, né? De calamidade, doença, e por aí vai. Então, não, e a questão de eu formo a luz e crio as trevas. Inclusive isso, quem foi que criou o inferno? O conceito... Para mim, quem criou isso foi Roma. Foi Roma. Mas... Vamos nessa ideia. Quem criou o inferno? Vamos nessa ideia. Deus, correto? Ele cria as trevas. Quem foi que fez o conceito de pecado? Deus. Por causa da inflação do homem. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, Deus criou. Mas o mal com U, o mal de fazer maldade, de arrancar a vida de alguém, arrancar
por exemplo, o bem de alguém, ser estelionatário, essas coisas, isso daí não foi Deus que criou. Isso aí não foi Deus que criou. Mas o mal de calamidade, de doenças, essas coisas como punição para o homem, isso aí foi Deus que criou. Isso aí pode ter certeza, foi Deus que criou. Isso aí como juízo sobre a vida do homem. Mas o mal comum, Deus não criou. Então, você diz, por exemplo, aí, que Deus não criou o mal comum, né? Ladrão, pessoas que fazem maldade, enfim. Mas o Deus, né, da Bíblia, o Deus cristão, ele odiou Esaú e amou Jacó. Jacó, quando você vai ver o nome de Jacó, significa trapaceiro. Inclusive, ele trapaceou para pegar a primogenitura de Esaú. Ele preferiu um trapaceiro, ele escolheu um trapaceiro mau, que fez trapaça, inclusive. Entendeu? Então, essa é a questão aí que eu não entendo, entendeu? Mas, como você vê essa questão aí, por exemplo, da preferência de Deus entre Jacó, inclusive ele até trocou o nome de Jacó, né? Porque ele teria lutado com o anjo lá, mas ele escolheu Jacó, que seria um trapaceiro, inclusive. E fez atos trapaceiros, seria mal com U, né? No caso. Inclusive, Esaú ficou brabo, né? Etc. Trouxe discordância entre os irmãos ali, inclusive. Sim, sim. Por exemplo, eu não gosto de usar muito essa tradução aí do odiou, né? Porque eu acho que está um pouquinho incoerente, né? E a palavra Jacó, a palavra Jacó não significa trapaceiro, tá? Aquele que segura pelo calcanhar, ou aquele que suplanta, tá? O primeiro ponto é aquele que suplanta ou aquele que segura pelo calcanhar. O nome Yaakov não significa trapaceiro, tá? Trapaceiro foi o que ele fez com o irmão dele. Aí é diferente. Aí ele foi trapaceiro. Agora, o nome dele não é trapaceiro, não. Por exemplo, errado aqui. Por exemplo, como que você vê as contradições, sendo que Apocalipse fala assim, né? Ele ficarão de fora na mesma proporção do que feiticeiro, do que idólatra, do que rouba, todo aquele que ama e comete a mentira. Se você pôr esse versículo na balança, ninguém é digno de ser salvo, não existe. Porque se você gosta de uma Netflix, é um puro filme. Você está participando da mentira. Se você chega atrasado no serviço, chega atrasado no serviço, não, eu perdi o horário, aconteceu um acidente, você mente. O mendigo te pede um trocado na rua, não, eu não tenho dinheiro, você mentiu. Você mente pro teu filho para não dar um presente. E, baseado nisso, você pega 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, está escrito que o próprio Deus enviará a operação do erro para o povo acreditar na mentira. E agora? O primeiro ponto, o primeiro ponto que eu já vi um vídeo relacionado a isso, né, dessa operação do erro aí, que fala em 2 Tessalonicenses 2, né, sobre o anticristo, né, fala sobre o anticristo. O primeiro ponto que a gente tem que colocar, primeiro, que nada passa por Deus sem a permissão dele, óbvio. Deixa eu só entrar aqui no texto rapidinho, só para a gente poder ver isso aqui. Desculpa se eu estou demorando aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Verso 11. Verso 11, né? Isso. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, né? No grego tem uma palavrinha aqui que se chama kai, né? Que ela é antecessora, ou seja, do versículo anterior. Ela faz a conexão entre o versículo anterior. Então, esse é o primeiro ponto, faz a conexão ao versículo anterior. E qual que o versículo anterior diz? E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, porque eles escolheram não crer. Eles escolheram não crer. E como Deus é um Deus justo, como Deus é um Deus bondoso, mas justo também, ele vai permitir, porque
muitos não acreditaram. Aí seria muita injustiça da parte de Deus um camarada que passou a vida toda errando, não tendo compromisso nenhum com Yeshua ou com Yahushua Hamashia, não teve compromisso, como vocês têm compromisso com ele, creio eu. Então, não teria lógica um camarada que não acreditou no amor verdadeiro de Yeshua e morar com ele. Então, Deus permitiu o erro. A própria resposta está no versículo anterior. Então, Deus permitiu o erro para que creiam na mentira. Ou seja, Deus permitiu o erro, mas Deus não permitiu a mentira. É para que eles acreditem no que os outros falam, no que as pessoas colocam na cabeça deles. Mas Deus permitiu o erro, porque não acreditaram. O próprio versículo anterior ele fala isso. Com toda injustiça, não acreditaram na vinda do Senhor. Pode falar, Matheus. Pois então, Já. tem a questão do como que o Rian vê aí na questão da Santa Ceia, né? Ser uma cópia aí, essa liturgia ser uma cópia de rituais pagãos anteriores, antigos, mais antigos que o cristianismo. Como que você vê isso? Tem mais ou menos quantos anos a questão da Santa Ceia, no mitraísmo, né? Mitraísmo é anterior. Tem quantos Já anos, vem mais dos ou menos? contos lá do Egito. Os contos do Egito? O Luiz Paulo vai relatar melhor, inclusive, sobre isso, né? Na verdade, Destacar corrigindo isso. a sua imagem no começo, não é um bode, é um boi. Os mitraístas, que é os que seguiam o Mitra, eles degolaram o boi e consumiram a carne do animal e beberam o sangue do animal. Isso mais tarde se tornou uma ritualística, entendeu? Aí substituíram a carne de um boi por pão e também substituíram o sangue por vinho. Não só ligado à Mitra, também tem a questão do deus Baco, que é o deus do vinho. Então, quando diz lá, títulos, por exemplo, o versículo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, essa frase já não é do Messias. Por isso que, para montar o Jesus romano, pegaram história de mitos, pegaram história de outros anteriores, como o deus Apolônio de Etiana, Flávio Joséfo, Dionísio, Baco, Tamuz, Horus, entendeu? E montaram a figura do personagem Jesus, com vários pontos. Eu sou a videira verdadeira, era uma frase do deus Baco. A frase Deus dos deuses e Senhor dos senhores já era utilizada no templo de Zeus. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, a Bíblia, hoje existe diversos teólogos, estudiosos, arqueólogos e por aí vai, especializados nessa área da Bíblia, para poder comprovar a veracidade das Escrituras. Mas, por exemplo, a Bíblia, ela tem mais de 20 mil manuscritos, se não me falha a memória, mais de 20 mil manuscritos. E todos eles, na sua maioria, né, todos eles dizem a mesma coisa. E não sei se o irmão deve saber sobre isso, que quanto mais cópias existe sobre algo, maior é a sua veracidade. Ou seja, a gente nem sabe se realmente aquele matemático, que eu esqueci o nome dele, esqueci o nome dele agora, acho que era um filósofo, um matemático, que ele tem 7 cópias só dos seus escritos. Esqueci agora. Mas ele só tem 7 escritos, ou seja, nem sabemos se ele existiu de verdade, porque só tem 7 cópias. Agora, sobre a Bíblia, sobre Jesus, existem diversas cópias, ou seja, que atestam a sua veracidade. Se fosse, por exemplo, para você desmitificar, levar os R$100 do Matheus aí, fazer ele voltar para a igreja, eu também, não vou dizer desviado, desigrejado, porque não existe essa palavra dentro da Bíblia, mas se fosse para sair do mundinho das páginas e trazer para a realidade. Jesus, por exemplo, disse, todo aquele que crê em mim fará obras maiores que a minha. Jesus também diz assim, tudo que pedires a meu Pai em meu nome, eu vos concederei. Se eu te pedisse para você dar um exemplo, um morto de 3 dias ressuscitar, você andar em cima de uma água, você fazer algo sobrenatural, porque ele diz, fará obras maiores que a minha. Você conseguiria mostrar para nós na prática uma cobra que fala,
né, um jumento que fala, algo assim similar. A gente fala tanto contra os bruxos, né, nada contra, cada um no seu segmento, É mas os verdade. bruxos conseguem provar lá na África que palha gira, flutua, sai do fogo. E os evangélicos conseguem provar na prática. Se eu falar para Luizão. você agora, nessa live, o Brasil que está assistindo, fala para mim em russo, em mandarim, em japonês, em africano, porque a linguagem é pelo Espírito. Você não tem o Espírito Santo? Você não acredita que tem? Você tem? Sim, sim. Você consegue falar um idioma aqui que a inteligência artificial vai detectar se realmente você está falando fluente para a gente ver se é real isso que você defende? Sim, sim. Mas vamos lá, vamos parar para analisar. Deus precisa realmente mostrar que Ele é Deus? Deus precisa realmente atestar que Ele Seria mais existe? fácil das pessoas acreditar no que você Mas defende e Deus quer que teria mais você poder nas acredite. suas palavras. Os discípulos davam exemplo lá, punha a mão, curava, entendeu? Tinha um pedaço do pano de Paulo. E porque na prática, fora da Bíblia, do mundo das escrituras, trazer para a realidade no mundo físico material não acontece. Porque a gente só acredita igual, é igual torcer para o Corinthians, o outro para o São Paulo e defende daquilo e, sabe? Trazer para a realidade, mostrar realmente para o ateu, para o desviado, que o que você defende realmente é real, entendeu? Consegue? Por exemplo, vou falar uma coisa para o irmão. Fé. Isso é o sinônimo do milagre. O próprio Jesus falou que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda e quiser fazer um milagre, vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Então é tudo questão de fé. E outra, Deus não Meu irmão tem precisa. fé? Não tô Eu tenho fé. apelando, eu só trocando, compartilhando aqui a ideia. O irmão tem fé? Do grão de mostarda? Tenho fé. Mas um Consegue ponto, falar um japonês, um mandarim para a gente ver se eu realmente tenho fé. o irmão tem o Mas Espírito um ponto, Santo, andar em cima um da ponto. água? Deus ele não vai querer se mostrar. Primeiro, Mas ele não não é vai as querer se palavras de mostrar. Jesus. Jesus disse: tudo Sim, que pedires, ou vocês farão obra independente. Ele não falou assim: ó, vocês vão pedir e eu vou aprovar se eu tenho que fazer ou não. Ele disse: tudo que vocês fizerem será maiores do que as minhas obras. Independente mas se isso Deus aí foi aprova ou em não. Ele te deu essa essência. autonomia. Bom, mas isso aí não foi em essência, não. Mas isso aí não foi em essência. As obras que Jesus fez em essência não existe, não tem como. Tanto que o próprio João fala que ele não relatou mais dos milagres de Jesus porque não caberia dentro do livro, não caberia dentro do evangelho que ele estava escrevendo. Não caberia. Então, em essência, ninguém se compara a Jesus e outro. Com a manifestação da graça, hoje em dia não precisa de milagres miraculosos igual antigamente para poder atestar que era realmente um profeta. Hoje em dia tem a palavra. E o próprio Paulo ele fala que a palavra é atestada pelo Espírito Santo, ou seja, você não precisa mais de um milagre para poder acreditar que Deus existe. Agora, se você quiser acreditar nele, é escolha sua, é fé. A escolha sua é a palavra. A palavra diz isso. É escolha sua. Mas, por exemplo, ô Rian, você acha que, no caso, as pessoas que não frequentaram uma igreja, não foram na igreja nunca na vida, né? Você acha que esse tipo de pessoas aí, por exemplo, foi para o inferno? No caso, você acredita no inferno? Você acha que as pessoas que não vão na igreja vão para o inferno? Bom, eu tenho eu tenho uma questão assim em mente, que assim, Deus, ele nunca deixa a pessoa sem o conhecimento, ele nunca deixa a pessoa sem conhecer a palavra dele antes. E hoje em dia com a internet é muito difícil você não conhecer a palavra de Deus. É muito difícil você não saber da Bíblia, ou de Jesus Cristo, de Yeshua, Hamashia. É muito difícil você não saber. Então, a pessoa que não quer, já ouviu falar, mas que não quer crer em Jesus, aí é o problema dela. Aí eu acho que é o problema dela, entendeu? Ela não quis acreditar. E aí ela escolhe. Mas eu também tenho um outro ponto, entendeu? Eu tenho um ponto que eu acredito na predestinação, entendeu? Acredito num Você crê ponto, na mas não na dupla predestinação, então? predestinação. Sim. Eu não acredito na dupla predestinação, que o homem nasce condenado e se Deus fala para ele ir para o inferno, ele vai para o inferno.
Não, Você acredita no desígnio, já nasceu para ser salvo, já escolhido. Antes de nascer já era escolhido, igual o tal de Jeremias, né? Eu acredito na presciência divina, né? Eu acredito na presciência divina, como o Novo Testamento ele fala, né? Que é predestinação, a palavra. Eu acredito que todos foram predestinados para a salvação, mas como a própria Bíblia fala, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, como diz em Provérbios 16:4, diz mais ou menos assim: o Senhor criou todas as coisas para os seus fins, até os ímpios para o dia da calamidade. Então, eu creio que tem pessoas que vão conhecer o Evangelho, mas não vão querer se converter. E esses Deus já sabe que vai parar no dia da calamidade, que não é o nosso caso, creio eu. E aí você vê os versículos que fala que a benignidade dura para sempre, entra em contradição nessa hora, né? Não, Deus é Sua bom em todo bondade tempo, dura para sempre. O salmista falava muito. porque Deus deseja que todas as pessoas se salvem. Mas, ó, por exemplo, em Romanos 1, fala que o Senhor se irritou com tanta abominação, com tanta injustiça. E Então, por mas isso é o que Deus a gente está entregou. colocando aqui em pauta, é que as abominações são influência dos verdadeiros, entre aspas, inimigos, que são os espíritos, não seres humanos. Já que a luta não é contra a carne e o sangue. Tem coisa que é espírito, tem coisa que não é, meu irmão. Porque a gente vai parar para pensar, se a gente colocar tudo como espiritual, por exemplo, a nossa falta de caráter, a nossa ser vergonhice, como espíritos opressores fizeram eu adulterar, fizeram eu roubar. Aí é muita falta de Para culhão mim, para ser já homem, né? pensar isso já é se livrar do erro próprio e criar um inimigo invisível, fantasioso, para jogar a culpa nele, né? Meu Entendeu? Isso modo aí de já é pensar. muito errado, entendeu? Então, por exemplo, a Bíblia fala em Romanos 1 que o homem ele escolhe se entregar às suas paixões, é as suas paixões, não é a paixão do inimigo, porque o homem tem uma natureza pecaminosa. Por exemplo, tem gente que nasce afeminado, tem gente que nasce efeminado. Afeminado e efeminado é diferente, porque o afeminado ele tem um jeito de mulher, né? Tem um jeito de mulher. E o efeminado é aquele que gosta de tais práticas com o homem, e não precisamente seja uma pessoa com jeito de mulher, por exemplo. Então, tem pessoas que têm natureza pecaminosa. E isso daí é culpa da queda do Adão. Isso é culpa da queda do Adão. É pecado adâmico. Aquela questão do Então, isso pecado daí não tem original, influência né? no espírito. A maldição hereditária. Então, não tem Maldição influência hereditária. espiritual. É O justo, homem não tipo, nasce chegar alguém em você e falar assim, ó, qual é o seu nome mesmo? Rian. Rian. Ô, Rian, é justo alguém chegar em você e falar assim, ó, seu tataravô deixou uma dívida lá no passado e tudo que você tem agora não é mais seu carro, sua casa, eu vim para cobrar. Ou cobrar dos seus filhos. O tal do pecado original é mais ou menos isso, eu acho injusto. Alguém se não batizar, vai para o inferno, porque ele contém o pecado original nele, embutido, porque Adão, que eu nem conheci, lá no começo do mundo, comeu de um fruto lá, entendeu? Então, não acho justo. Não vejo coerência nisso. Agora, eu não sei se o irmão é pelagiano, né? Porque pela narrativa, né, dá para ver que o irmão tem assim, um pouco do argumento de Pelágio, né? Que o homem nasce neutro e que ele não contém pecado, entendeu? Deve estar mais ou menos nesse raciocínio. Mas você Mas como que consegue você ver. explica? Mas como que você explica, perdão te cortar, Rian? Isso aí Pode que falar. o Surge King falou, né? Mas se as tribos mais isoladas da face da Terra, como é que fica as pessoas, as tribos, que nunca teve contato com as religiões, nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Essas pessoas vão para o inferno, na sua visão, Rian? Aí vamos chegar num ponto. A palavra de Deus fala em Mateus 25, se não me falha a memória, Mateus 25 é Mateus 24, não estou me recordando, mas a palavra de Deus fala que enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não se cumprirá o tempo do fim. Só quando o evangelho for pregado a toda criatura é que chegará o tempo do fim. Então, Mas as enquanto pessoas não que for morreram, pregado, é o que eu creio. Eu não sei o dia e nem a hora. O dia e a hora eu não sei. Todo dia tá Mas nascendo milhões de crianças até chegar morrendo. ao último, a não ser que as madres parem de
para de nascer criança, né? A não ser isso. O dia eu não sei, mas um dia vai chegar que o evangelho vai ser pregado a todas as criaturas. E é o que diz a palavra. Eu acredito na palavra, o que a palavra diz. Entendeu? Tá, mas ainda não Mas o que a gente respondeu a está vendo. pergunta dele, no caso de uma pessoa que não conheceu e se morreu, tipo, alguém que nasce lá na roça, no meio do mato, um casal de velhinho Isso. lá, né? Tem a espiritualidade deles, faz as rezas dele, nunca teve ligação com religião. No caso, assim, não chegou o evangelho lá. Se morreram, eles vão ser condenados? É isso que ele quis dizer. Assim, meu irmão, eu creio, aí é uma questão de fé. Essa é a minha questão. Questão de Essa é a fé. minha questão. É claro que a Bíblia fala que lá no grande dia a gente vai ter muitas surpresas. Né? Não sei o que vai acontecer, mas a gente vai ter muitas surpresas. Só que eu acredito, a minha fé, no que eu acredito que Deus possa ter um encontro com essa pessoa que não tem o conhecimento. Essa pessoa que não conhece, que ela mora lá dentro da roça, que não tem o conhecimento da palavra e tudo mais. Eu já fui uma pessoa que já viu isso acontecer com alguém, uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha conhecimento, morava dentro da roça. Eu sou do interior, morava dentro da roça. E Deus falou com essa pessoa dentro do sonho. Deus falou, Jesus Cristo falou com essa pessoa dentro do sonho. Então, eu acredito muito nisso. É uma questão de fé. Por exemplo, o milagre que o irmão falou aí. Será que o irmão pode fazer um milagre? Não, Deus não tem essa necessidade de se fazer manifesto. Deus não tem essa necessidade de se fazer manifesto agora, por causa que o tempo da graça chegou. O homem tem que acreditar através da fé. Entendeu? Mas eu já vi Não, milagres acontecer. Eu já vi milagres acontecer. Eu já vi cego sim, voltar a enxergar, eu já vi mudo voltar a falar, eu já vi aleijado voltar a andar. Então, isso é tudo uma questão de fé. Mas eu mesmo não acredito que eu consiga fazer um negócio desse. Por causa que eu já fui muito incrédulo, eu sou incrédulo com algumas coisas. então, é o que a tradição cristã faz segundo Roma. É, Faz você seguindo programações, né? desacreditar, siga nas programações é o que eu acredito, no caso, siga nas programações das crenças limitantes em cima da religião dogmática, tá certo? Mas, enfim, passou 2000 anos, Cian. O hospital continua cheio, pessoas continuam morrendo de fome, enquanto o Messias falou que se vocês crer, vocês farão obras maiores do que a minha. Até hoje, ninguém está fazendo isso daí que o Cristo falou, Jesus falou para fazer, tá certo? Não vi, eu nunca vi milagre. E olha que eu já fui de igreja, fui 20 anos de uma igreja, nunca vi milagre assim, de nada astronômico assim. E você não acha que isso daí, na realidade, não foi algo que nós deixou passar, ou algo que nós não sabe ainda, que não foi passado no Evangelho, que foi escondido, como no caso dos livros apócrifos. Você não acredita nos livros apócrifos, né, Rian? Não, não acredito no livro de Enoque, tudo mais. Pois então, essa questão, como é que as pessoas ainda continuam sofrendo, né? Cristo falou que se tiveres fé, fará obras maiores do que a dele. Até hoje, as igrejas foram lotadas, que agora estão esvaziando por causa das coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? A internet veio para expor tudo. Né? Você falou, por exemplo, que vai ser, né, o cristianismo vai ser propagado, mas o que a gente está vendo é a igreja vazia. Entendeu? É o que está acontecendo agora. Então, como você vê essa questão aí? 2000 anos se passou e até agora a gente só está vendo escândalo. Como é que você vê isso daí? A igreja vazia no sentido de quê? Irmão, que dizer. E pessoas, né? Uai, as pessoas não estão indo mais frequentando a igreja. E não Muitas pode falar igrejas que estão isso é sendo fechadas. apostasia, viu? Porque Não, apostasia de não tem pessoas, nada a ver com isso. não, porque de pessoas, não sei se o irmão sabe que daqui até 2030 o maior número de cristãos no Brasil é de protestantes, né? Número de evangélicos, né? É de protestantes. Então, essa terminologia vazio, eu creio que as igrejas não estão vazias. Eu creio que as igrejas não estão vazias. Mas eu creio que as igrejas têm muita picaretagem. Eu creio que tem muita corrupção. Eu acho que os milagres de Cristo não operam hoje, em dia,
hoje em dia, com tanta frequência igual eu operava antigamente, que eu nasci na roça, né? Fui criado na roça. Então, a minha igrejinha era uma igrejinha pacata, pequena, tinha poucos membros, poucas pessoas, entendeu? E a presença de Deus se fazia manifesta. Uma experiência minha. A presença de Deus se fazendo manifesta. Agora, nos dias atuais, a corrupção das assembleias, do povo protestante, dos evangélicos em geral, isso aí eu tenho que concordar, porque senão eu estou sendo desonesto. A corrupção, a falta de santidade, a falta de comunhão com Deus tem sido tão grande que Deus não tem operado. Que Deus não tem operado. Eu já vi um morador de rua sendo usado, mas o irmão de dentro da igreja não ser usado por Deus. Já vi um morador de rua falar um negócio para mim e acontecer e ele não tem nada com Deus. Nada com Deus. E acontecer mais uma pessoa que está dentro da igreja, que tem alguma coisa com Deus, supostamente, não acontecer nada. Entendeu? Então, para mim, eu acho que a questão é a corrupção. A corrupção tem aumentado. Entendeu? Sim. Agora eu quero só abordar uma última questão aqui, antes da gente terminar essa live. Já vai para 1h52. Eu quero te agradecer aqui agora, Rian, pela participação sua, é muito importante. Quero te agradecer. Lembrando, aqui nesse está conversando com respeito, eu não quero também te impor nada, nem você quer impor nada a mim. Lembrando que nesse está aqui num diálogo aqui respeitoso. Mas, né? Como você vê a questão da Bíblia, na questão dela estar presente em todos os lugares, por exemplo, no caso, né, sempre que vai abrir uma sessão maçônica, por exemplo, tem que ter lá a Bíblia aberta. Você vai no terreiro de Umbanda, tem uma Bíblia. Tem até Jesus lá. Então, a Bíblia, ela é usada em vários, até no governo. O presidente tem que pôr a mão na Bíblia para poder fazer uma promessa. Você está entendendo? Se o mundo já é do maligno e eles vão lá e colocam a mão na Bíblia, como que você vê isso daí, nessa questão aí? Vamos lá. Vamos colocar uma questão aqui, por exemplo. Tem muitas pessoas que fazem bruxaria, né? Ou praticam aquela arte chamada satanismo, luciferiana, por aí vai. Que usam a Cabalá dos judeus. Que praticam essa arte e usam a Cabalá dos judeus. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o cara pode usar a palavra de Deus, como o próprio inimigo da nossa vida usou contra o próprio Yeshua no deserto para ser tentado. Ele pegou e falou: se você é o filho de Deus, lança-se daqui, porque como está escrito, darás ordem aos teus anjos para te guardarem. Salmo 91. O próprio Yeshua rebateu ele com a palavra escrita, ou seja, você usar a palavra ou não, isso não determina na sua vida que você é próximo de Deus, que você tem comunhão. Ou seja, a Bíblia, se você não tiver fé e não seguir os parâmetros que está escrito nela, as leis, a doutrina, os ensinamentos que está escrito nela, não tem efeito nenhum sobre a sua vida, ou seja, é só um pedaço de papel, aquilo ali. Então, o camarada abrindo o Salmo 91, como os religiosos abrem, abrindo o Salmo 23, como alguns religiosos também abrem, ou alguns umbandistas dentro da sua casa abrem, mas pratica tudo que é errado. Se prostitui, é imoral, rouba. Inclusive, eu moro numa comunidade, né? Inclusive tinha um meliante que ele tinha um Salmo 91 aberto. E aí? Entendeu? Então, tá com a Bíblia aberta não significa ser próximo de Deus ou fazer parte do povo de Deus. Essa questão aí. Pois então, Rian, é muito interessante o que você pôs o ponto aí. Ô Luizão, tem alguma coisa a dizer, ressaltar aí para nós? Não, eu só gostaria de frisar que eu não tenho dogmas, doutrina, eu não tenho título religioso, eu apenas sou um ser livre que tem uma inclinação para a espiritualidade, né? Acredito na espiritualidade e não estou defendendo aqui, dizendo qual que é certo e qual que é errado,
só para deixar claro, né? Eu também acredito na existência do Messias, mas não deixo de citar no final dessa live a questão dos essênios, que é anterior aos cristãos. Os Sim, essênios, né, tem a questão dos gnósticos, os cátaros e os essênios. E eles, inclusive o concílio de Nicéia, tá, dos demais 21 concílios que teve, eles se reuniram justamente para abordar a questão se o Messias era um arquétipo, era algo espiritualizado, era só uma egrégora, ou os romanos, os cristãos, que tinha dado carne, sangue e osso. Inclusive, o versículo, quando fala o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, era justamente para combater a, a questão dos gnósticos. Pode falar. desculpa te cortar aqui rapidinho, é porque o meu celular está descarregando, tem que pegar o carregador aqui. Rapidinho, Tá. rapidinho. Já volto. Enquanto isso, eu Desculpa aí. vou explicando para o público, Mas corta essa né? parte aí. Já vai terminar essa live aí, eu tenho certeza. Então, a questão dos gnósticos, Mateus, eles acreditavam que o Cristo não era um personagem de carne, sangue e osso. Nunca foi. Cristo era um tipo de estado, de essência, que alguém chegava, um nível de espiritualidade, assim como o Buda não é um personagem, e assim alguém alcança o estado bútico. Então, alguém alcançar o estado crístico se tornava um Cristo. Então, Cristo nunca foi uma pessoa. E o Concílio de Nicéia se reuniu justamente para discutir: ele é divino ou agora é de feito de carne? Porque é difícil a gente dar crédito no Jesus histórico, Jesus romano, tá? Por quê? Porque tem de pano de fundo a história de Apolônio de Tiana, Serapis, né? Tem a história de Tamuz e outros personagens que a gente sempre está citando aqui. Então, para terminar, é só isso. Questão: o Cristo nunca foi ser humano de carne, sangue e osso, tá? Ele foi um arquétipo, ele foi algo espiritual. Então, eu acho que eu gostaria de terminar essa live deixando algo assim para as pessoas. Não estou afirmando que isso é real ou não. Pesquisar, porque a questão de abrir a mente, pesquisar vários ângulos para determinar se você está numa. Por que as pessoas alcançam o milagre? Não é o Espírito Santo que cura, não é Exu, não é orixá, não é anjo, não é demônio. O que cura uma pessoa? O Mateus já traz várias vertentes aqui no canal dele a respeito das frequências. Então, são divididos por Exatamente. classe. E quando alguém alcança, inclusive tem mantras na internet, tá? Que emanam a frequência da cura. Quando alguém alcança a frequência da cura, ela alcança o milagre. Exemplo que a própria Bíblia diz: não fui eu que te curei, a tua fé te salvou. Então é importante saber que não são os seres que conseguem libertar alguém, é alguém que consegue inocentemente alcançar o nível da cura, entendeu? Então acho que ficou Então, no claro. caso, o Agradeço concílio pela de oportunidade aí. 325, né? Pode falar. Então, no caso, você citou o concílio de 325, né? Que eles determinaram, então, a respeito da roupagem do Messias, no caso. Exatamente. Sim, É muito bem. interessante as pessoas pesquisar esse lado também, entendeu? Tem muitos canais que abordam a teoria flaviana, né? A questão dos deuses do Velho Testamento. Acredito que você vai fazer um vídeo mais para frente sobre Enki e Vai trazer Enlil, uma live né? aqui. Dentro do Nós gnosticismo dois. também tem a questão do Yahu Sabaoth, que tinha aparência e aspecto de dragão, inclusive o Deus de Moisés. Tem versículos que fala que solta fogo pela boca, pelas narinas. Então é muito interessante esse universo, entendeu? E o povo não tem que se tornar ateu. A gente não está aqui lutando para as pessoas se tornar ateu. Estamos Exatamente. aqui trazendo para o povo ser cético, indagar, questionar, não comprar uma mercadoria de uma fé já pré-moldada. Toma aí, engole. Não é assim que funciona. Você Seria tem que uma crença questionar, cega, né? perguntar, exercitar o cérebro, deixar de ser ventrílogo, marionete, entendeu? Exatamente. Seria uma crença cega. Você acreditar em algo que você não entende é você pedir para ser controlado, né? Porque Com certeza. hoje a gente vê aí, por exemplo, os pastores com seus bolsos cheios aí. Enfim, é o que a gente vê aí, né? Em resquícios aí, essas coisas na humanidade. Mas, enfim, o coisa saiu aqui, acho que caiu a live dele. Ele Caiu levou o R$ 100 ou não? ele não levou, ele não Não conseguiu levou. levar o. Mas fica de pé pro próximo que vier, né? Fica o É, convite, fica né? de pé. Viu, Rian? Fica de pé aí pro próximo convite pro próxima live, caso você quiser participar. Acabou se você for ver essa live, acabou a sua A bateria aí, bateria. mas enfim.
Tem mais alguma coisa a dizer para nós, Luizão, antes de finalizar a live? Não, tranquilo. O pessoal que quiser ter um pouquinho de curiosidade, saber, pelo menos abrir a mente, vamos ver o que esse cara está falando, vamos ver até onde ele vai, vamos ver se tem coerência. Não ficar só nas minhas palavras, eu não creio no que esse cara fala, o que ele tá é um ateu, é um desviado, é um herege, é um incrédulo. Vai lá, senta, escuta, ouve 2, 3 vezes e procura abrir sua mente, entendeu? Fica o convite Vão aí, lá, canal. pessoal. Vai lá, visita o canal do nosso amigo Luiz Paulo. O conteúdo ali é forte, entendeu? Então já vai com a mente aberta ali, conteúdo muito bom ali, com coerência, e eu convido vocês para ir lá. Quero agradecer você, Luizão. Muito boa, foi muito boa a live de hoje. Quero te agradecer de verdade Bacana. mesmo. Aí tirou um tempinho para participar. Mas o Rian, no caso, não conseguiu convencer nós, né? Não conseguiu convencer nós, não Não foi dessa vez, conseguiu. mas quem sabe na próxima, né, Luizão? Mas o importante de tudo é que a gente, independente que teve as divergências, sempre foi o respeito do começo ao fim, né? A gente não se Exatamente. atacou, a gente não se Sim, desrespeitou, foi legal. foi legal. Bom, tamo junto, pessoal. Peço Obrigadão, para viu? vocês se inscreva, deixa o like, comenta aí, participe. É muito importante você participar, pessoal, que daí o YouTube vê que você está gostando dos conteúdos. Quero agradecer também a participação do Surge Knight, né? Ele colocou um monte de pergunta aqui, eu peço desculpa aí que não deu para dar uma respaldada. Foram vários temas abordados aqui, como você já viu. Mas quero agradecer sua audiência, viu? Muito obrigado. Fica à vontade para se inscrever no canal também, tá bom? E tenho certeza que as próximas lives vai ser maravilhosa aqui. Bom, o Rian tinha voltado. O Rian voltou aqui, Rian? Deu uma caída no celular dele. Bom, vou deixar o convite para a próxima, viu, Rian? A próxima a gente participa mais. Já foi 2 horas de live. Quero agradecer sua audiência. Quero agradecer o Rian aí. E já fica aí o convite para a próxima aí, viu, Rian? Deixo aberto aqui as portas para você poder estar participando aqui com a gente também. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o canal Reino de Barbelo e até a próxima.